Olha, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o impeachment do presidente Donald Trump e o processo agora segue para o Senado americano. Temos um convidado aqui no nosso Jornal da Manhã, o embaixador Rubens Barbosa, só destacando aqui, embaixador Rubens Barbosa, que foi representante diplomático em Washington entre 99 e 2004 e hoje o embaixador Rubens Barbosa preside o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Tudo bem, embaixador? Bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, prazer em falar com vocês. Embaixador, essa questão do impeachment, esse resultado na Câmara já era um resultado esperado, porque o presidente não tem maioria na Câmara, mas no Senado o presidente Donald Trump tem. De que maneira o senhor acha que isso vai se desenrolar? Ele consegue uma vitória folgada no Senado, se livra disso? É um processo político que pode terminar no que, na avaliação do senhor? Olha, isso tudo é uma comédia que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe do resultado. Na Câmara, a derrota dele com o impeachment decretado pelos representantes, deputados, e essa matéria vai para o Senado e todo mundo sabe que ele, tendo maioria lá, vai ser recusado o pedido de impeachment. Então, nada vai acontecer. É todo um cenário aí de véspera da eleição em que cada um dos partidos procura alcançar o outro em redutos que são marginais de um lado ou de outro. Então, não muda nada. Ontem mesmo, durante a discussão na Câmara, o presidente Trump fez um comício enorme lá em Michigan, muito aplaudido, então não muda nada. É apenas cenário que, para compor esse elemento de eleição que está se aproximando agora nos Estados Unidos. Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos, participa da entrevista com o embaixador. Constantino. Bom dia, embaixador. O senhor disse que não muda nada para essa eleição. Eu concordo com o senhor. A pergunta que eu gostaria de fazer é como o senhor avalia essa mudança em termos institucionais, se há uma banalização de algo tão relevante quanto o impeachment, e se isso, como é que isso se encaixa numa análise da polarização cada vez mais radical no país? Quer dizer, não há mais possibilidade de democratas e conservadores moderados de cada lado poderem criar pontes. Agora vamos ter que conviver cada vez com esse tipo de guerra tribal? Olha, eu escrevi um artigo aí mostrando o desaparecimento do centro. Está muito difícil, em muitos países, você recompor o centro. Eu citava o caso dos Estados Unidos, o caso da Inglaterra com o Brexit. Os partidos, as facções moderadas dos partidos, elas na Inglaterra foram expulsas dos partidos. É uma coisa nunca vista. Então nós estamos vivendo efetivamente uma polarização, mas é uma polarização não em termos partidários. É muito interessante, na minha visão, o que está acontecendo. Essa polarização se dá sem partidos políticos, se dá sem lideranças e se dá em torno de descontentamentos por diversas razões políticas, econômicas, sociais, contra o governo no poder. Isso é que se viu no Brexit, está se vendo agora nos Estados Unidos. Agora, até na Índia começou esse movimento contra o governo, liderado por uma facção muçulmana, por medidas que foram tomadas pelo governo. Então, em todo mundo você tem esse acirramento da polarização. Eu observei nos Estados Unidos, no fim, entre 1999 e 2004. Naquela época já havia polarização. A eleição do Clinton foi polarizada. E essa polarização só se fez acentuar, mas não por causa da posição dos partidos, mas porque a desigualdade, a pobreza nos Estados Unidos se juntou para eleger o Trump e agora não aceita essas acusações que são feitas para o Trump, porque o Trump defendeu e vai continuar defendendo os interesses desse grupo. É uma situação nova que nós estamos vivendo, com populismos nacionalistas, com essa radicalização, de polarização, como eu disse, sem hegemonia partidária, sem lideranças. É uma situação nova que nós vamos ter que conviver. Bom, Josias de Souza agora pergunta para o embaixador. Josias. Embaixador, como o senhor bem afirmou, não muda nada esse processo de impeachment.
há até uma chance de reforçar a posição do Clinton, a economia americana vai bem, a possibilidade de reeleição é muito grande. E eu lhe pergunto, tentando puxar um pouco aqui para o nosso lado, a reeleição do Trump, com essa polarização toda, que se repete também aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro já se declarou apaixonado pelo Trump, morre de amores por ele, mas esse amor nem sempre é correspondido. O que eu queria lhe perguntar é, na perspectiva de reeleição do presidente Trump, o que é que isso significa para nós? Isso é bom, isso é ruim? E essa relação do Bolsonaro com o Trump, como ela se dá do ponto de vista do interesse nacional? Bom, eu acho que não vai mudar nada, porque aqui a questão é ideológica, né? Há uma percepção de que o Trump vai salvar o Ocidente, que o Trump é muito importante, as políticas seguidas pelo Trump são corretas e o governo tem aderido com qualificações, né? Por exemplo, com a Venezuela a gente não seguiu, na parte nuclear a gente não seguiu também, mas na agenda de costumes a gente está seguindo. Enfim, eu acho que com a reeleição do Trump nós vamos continuar no mais do mesmo. Vamos continuar com essa aproximação dos Estados Unidos, esse distanciamento da Europa, vamos tentar nos equilibrar aí por conta dessa crise comercial com a China. Não vejo nenhuma mudança, nem dos Estados Unidos em relação aos países em desenvolvimento e ao Brasil, nem nossa por eles. Eles vão continuar defendendo os interesses deles lá, América em primeiro lugar, né? E nós vamos ter que, em algum momento, passar a defender o interesse nacional acima de ideologias, porque em algum momento isso vai ficar, vai cristalizar algum tipo de opção que o Brasil vai ter que fazer entre China e Estados Unidos. E aí eu pelo menos defendo que a gente tem que não olhar nem para um nem para outro, tem que olhar para o interesse nacional. Embaixador Rubens Barbosa, saiu a informação que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, indicou na noite de ontem que os parlamentares, a casa, na verdade, pode adiar indefinitivamente o envio de artigos do impeachment contra Donald Trump ao Senado, colocando um novo elemento de incerteza nesse processo que pode gerar implicações políticas. Se ela tomar essa decisão, aí o processo pode entrar ao longo do ano que vem, e já é o ano eleitoral, não é, embaixador? Já vai entrar de qualquer maneira, isso só vai ser examinado ano que vem. Eu não conheço os detalhes, se as regras lá do parlamento, do Congresso americano, colocam um prazo, né? Eu imagino que deve ter algum limite, ela não vai poder estender indefinidamente, deve ter algum limite para ela passar o exame para o Senado. Mas eu acho, pelo que eu estou lendo, ouvindo, ontem eu assisti o debate lá no Congresso, as entrevistas, a coisa do Trump lá em Michigan, eu acho que se prolongar demais esse processo pode até reverter a favor do Trump, porque ele vai se apresentar como uma vítima, já colocou a coisa como uma discussão partidária, inclusive dizendo, vocês estão fazendo isso, daqui a algum tempo isso pode voltar, vem algum republicano que vai pegar um futuro presidente democrata para voltar em cima. Enfim, ele politizou isso e pode até se beneficiar, aparecer como uma vítima de uma manipulação partidária democrata. Então, essa atitude da Pelosi tem dois gumes, né? Pode ser favorável no momento, mas pode ser prejudicial no segundo momento. O embaixador, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que esse processo de impeachment de Trump é uma invenção, né? Como que o senhor faz leitura disso? É uma invenção de quem? É uma invenção do Partido Democrata contra o Trump. Ele acredita que isso é uma política, é uma briga interna, né, entre os partidos. É isso mesmo. Eu acho também que isso aí só foi motivado por uma questão eleitoral, porque usaram a desculpa do Biden, do filho do Biden. Eu não entro no mérito, é possível até que tenha alguma confusão por lá, entendeu? Agora, não ficou provado nada disso e ficou parecendo uma revanche dos democratas que sentiram que o candidato republicano, o Trump,
estava procurando atingir o candidato mais viável para concorrer contra ele, que é o Joe Biden. Então, ficou realmente um fla-flu na política americana, é uma coisa de política interna, partidária, porque não é como o que aconteceu com o Nixon, que tinha uma coisa política muito clara, ou no caso do Clinton, que tinha uma coisa política muito clara também, moral, que também não foi adiante. Aqui é uma acusação, todo mundo falou, e evidentemente, para quem assistiu de fora, deve ter havido alguma coisa lá, porque houve depoimentos, gente que ouviu conversa. Agora, isso, o Trump conseguiu desmistificar, mostrando isso como uma coisa partidária, quando foi realmente uma pressão indevida do presidente contra um presidente de uma potência estrangeira e contra o interesse americano por causa de segurança, né, por causa do empréstimo para a defesa lá na Ucrânia. Então, eu acho que a maneira como foi conduzida foi muito partidária. E isso está sendo muito explorado pelo Trump. Eu acho que, no fundo, mesmo que se adie aí o exame pelo Senado, isso vai ser explorado a favor do Trump. E como o Trump está focando 3, 4, 5 estados que são marginais, ele vai continuar fazendo a política dele com relação à China, agora começa a atacar a Europa também por causa do comércio exterior, e tem a questão da tecnologia. Ele fala para os eleitores de alguns estados. É possível que o quadro se repita como aconteceu há 4 anos atrás. Ele pode até perder o voto direto, mas ganha no colégio eleitoral. Ok, embaixador Rubens Barbosa, que hoje preside o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado.